Olá, estamos de volta aqui com o seu programa Opinião, que hoje recebe o promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneguim, falando um pouquinho desses 7 meses aí da ação do Ministério Público junto às famílias dos atingidos pela barragem de Fundão da mineradora Samarco. Promotor Guilherme, o senhor falava, né, no bloco anterior, a gente falava sobre o preconceito, sobre a discriminação que as famílias têm recebido, né, têm sofrido lá em Mariana, vamos dizer assim, por uma minoria. Eu acredito que toda a população de Mariana tem abraçado essas famílias, porque são marianenses como nós somos, né? Promotor, tem chegado aqui várias perguntas, mas antes de passar aquelas perguntas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque conversando com membros dessas famílias atingidas, a preocupação que eles estiveram na época, quando disseram que este caso, vamos dizer assim, né, essa ação, o processo seria tirado de Mariana e levado lá para Brasília, lá para a esfera federal. O que aconteceu de verdade neste caso, promotor? Em fevereiro, né, houve uma decisão judicial que determinou a remessa do processo para a Justiça Federal e ele foi encaminhado para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, onde ela poderia ter prosseguimento. O que acontece é que não tem uma decisão definitiva ainda no que tange a questão civil sobre qual é a competência da Justiça Estadual, e aí o processo continuaria em Mariana, sob a minha responsabilidade, ou se é da Justiça Federal e ficaria sob a responsabilidade do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, queria dizer que assim, o Ministério Público Federal tem excelentes procuradores da República e teria plenas condições de dar prosseguimento à ação. Mas, do ponto de vista fático, nós temos uma condição melhor porque nós temos contato direto com os atingidos, temos acompanhado desde o início, né, e podemos atuar de forma conjunta com o Ministério Público Federal. Então, não tem uma decisão definitiva e, independentemente dessa questão, nós continuamos tomando as medidas, pedindo ofícios, requisições, recomendações, inclusive ajuizamento de outros processos para garantia dos direitos dos atingidos, né? Nós acreditamos que está quase tendo o momento de ter uma definição e eu acredito que o processo vai voltar por 2 motivos. Primeiro, porque não há um interesse da União no processo. Ela mesma já manifestou. E segundo, porque o acordo, né, sem entrar no mérito se é bom ou não o acordo, tem uma cláusula que ressalva somente uma ação, que foi essa ação civil pública que nós entramos em Mariana para garantir os direitos dos atingidos. Então, eu acredito que vai voltar, mas nós temos que aguardar uma definição da Justiça. Mas é como o senhor falou, as famílias não estão desprotegidas. O Ministério Público não tem cuidado dos interesses delas aqui em Mariana. Exatamente. É bom frisar isso, porque nós não deixamos momento algum de dar um amparo jurídico, judicial, para que essas famílias tivessem seus direitos garantidos. Estamos fiscalizando sempre as atividades da empresa, como, por exemplo, a escolha do terreno, né, que foi votado pela população de Bento Rodrigues. Isso foi tudo um processo em que os atingidos e o Ministério Público participaram ativamente para conseguir fazer e já foi escolhido o terreno onde possivelmente será reconstruída a comunidade de Bento e o próximo passo será também para Catu escolher. Então vamos passar aqui para nossas perguntas. O Carlos da Vila Aparecida aqui de Ouro Preto, né? Promotor, o que o senhor acha da Samarco, da volta da Samarco operar? O Ministério Público é contra a volta das atividades da Samarco? Eu não posso responder isso porque não é a minha atribuição, é do Ministério Público de Meio Ambiente. Então, eu prefiro não comentar esse assunto, né? Né, minha opinião pessoal é sempre a dignidade humana, né? O emprego, o trabalho, isso é minha opinião pessoal, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Não sou contra nem a favor, né? Do ponto de vista técnico-jurídico meu, né? Mas eu não vou comentar esse assunto porque não é minha atribuição. Bom, o senhor já respondeu aqui, mas é só para o Vitor da Bauxita aqui. E sobre a Nova Bento, o promotor está acompanhando as negociações? Há novidades? O que acontece é que foi escolhido, né, esse terreno pela população, nós recomendamos que a Samarco buscasse pelo menos 3 terrenos para que a população pudesse votar. E a população votou majoritariamente no terreno conhecido como Lavoura e estão sendo aprofundados os estudos técnicos, depois vai ter um projeto arquitetônico, um projeto executivo, um licenciamento ambiental, e aí sim começa a reconstruir. E, claro, a gente vai garantir que os atingidos participem desses projetos. A Vânia do bairro Cabanas, nesses 7 meses, qual foi a sua maior dificuldade neste caso?
Vânia, foi tudo, na verdade, né? Um caso, um desastre dessa magnitude, ninguém nunca havia passado por isso e eu acho que talvez uma maior dificuldade tenha sido, logo no início, de realmente entender a magnitude do problema, né? Quando você começa a entender, né, as múltiplas facetas do problema, né, é que você começa a conseguir adotar as medidas necessárias. Então, acho que compreender o tamanho do problema, acho que foi o maior desafio. Tá. A Maria Augusta, aqui do bairro Água Limpa, está parabenizando o senhor por estar trabalhando neste caso, preocupado com as famílias atingidas e que Deus abençoe e ilumine o caminho do senhor. Tá? A Maria Augusta, aqui do bairro Água Limpa. A Carol, aqui do bairro Antônio Dias. Gostaria de parabenizar pelo trabalho e coragem que muitos não tiveram em ajudar os atingidos. Carol Rose, Antônio Dias. A Vilma, do bairro Rosário, em Mariana. Gostaria de parabenizar o promotor pelo belíssimo e audacioso trabalho em prol dos atingidos. A Valéria, do bairro São Gonçalo, em Mariana, ela disse assim, se a Samarco não voltar a operar, é aquilo que o senhor falou, ela pergunta sobre as atividades da Samarco, o senhor já falou que opinar nesse caso é complicado. Eu não vou opinar porque não é minha área, né, sobre voltar ou não às atividades da Samarco, né? Eu respeito, né, o grupo que quer o retorno das atividades da Samarco, respeito todos os trabalhadores da Samarco, inclusive atendo eles perfeitamente, acho que são pessoas dignas, trabalhadores, né? Mas por uma questão de atribuição do meu cargo, que não tem na área ambiental, eu prefiro não comentar esse assunto. E aproveitando também, só para deixar claro, a questão do preconceito, né? Ela é verdade, isso é um absurdo. Eu sei que é uma minoria de marianenses que fazem isso, mas as pessoas que se omitem frente a essas coisas, né, elas também têm que conscientizar, têm o dever de conscientizar, olha, isso está errado, né? Aquela criança ali é uma criança que é amigo do seu filho, né, que não merece sofrer preconceito. Aquela cidadã ali era uma trabalhadora que perdeu seu emprego, perdeu sua fonte de renda, perdeu sua casa, perdeu tudo. Sim. E ela não merece esse tipo de preconceito. Então, assim, o que a gente busca é que isso não ocorra mais e que as pessoas criem essa consciência. E aquelas pessoas que são boas, né, e que querem realmente o benefício melhor para a sociedade marianense, que incentivem os seus colegas, os seus amigos a evitar esse tipo de manifestação, né? Porque realmente é uma minoria, mas é uma minoria que causa um estrago gravíssimo, Dilson. Vai deixar uma marca, já não basta esse sofrimento que eles têm, vai deixar uma marca que o pessoal vai poder carregar para o resto da vida, principalmente as crianças, né, promotor? Exatamente, né? A gente vê casos de bullying, né, que pessoas que sofrem tanto com as agressões ali no ambiente escolar, né, agressões morais, nem sempre físicas, né, psicológicas, crianças que já, né, se mataram, adolescentes. Então, a gente não quer que isso aconteça por causa de um desastre tecnológico como esse, né? Isso é pior ainda, porque você está com pessoas extremamente vulneráveis. Não precisa disso, né? E causar essa negatividade na vida das pessoas, eu tenho certeza que quem está fazendo isso um dia vai se arrepender. E eu tenho certeza também que as pessoas de bem vão incentivar a evitar esse tipo de comportamento. Eu tenho certeza disso, Dilson. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É muito bom receber o senhor aqui, trazendo essas informações, trazendo o trabalho do Ministério Público, né, em prol, em favor das famílias atingidas. E em nome de toda a equipe aqui da Top Cultura, dos nossos companheiros que estão aqui detrás das câmeras, da direção aqui da TV, do Caetano Etrusco, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, ele está com uma forte gripe, pede desculpa, eu gostaria muito de estar aqui recebendo o senhor, mas em nome do Caetano, de toda a nossa equipe, eu quero agradecer e dizer mais uma vez que o senhor, o Ministério Público lá de Maranhão, estão de portas abertas aqui na Top para trazer outros assuntos também e, quem sabe, mais para frente, trazer boas notícias, não só para os atingidos da barragem, como para toda a nossa região. Tá? Uma boa noite, senhor. Aí. Boa noite. E muito obrigado pela acolhida. Agradeço muito a Top aí, pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Ok. Infelizmente chegamos a mais um final do seu programa Opinião, não fica triste não, a gente volta na próxima quinta-feira com um convidado tão especial como foi aqui o promotor Guilherme de Sá Meneguim. Então até lá, um grande abraço e Deus abençoe vocês.